Amém. Que ano, né? Mais um, né? Nós estamos passando, nós vencemos mais um ano, né? E se nós pararmos para poder refletir, né? Sobre as coisas que aconteceram esse ano, por muitas vezes nós pensamos que nós não íamos chegar até aqui hoje. Por muitas vezes nós pensamos que nossos problemas iam nos engolir totalmente, né? Mas para a graça do Senhor, nosso Deus, Ele tem nos sustentado até aqui. E como que isso traz um aprendizado em nossas vidas, né? Como que nós ficamos contentes, felizes, porque nós sabemos que tem alguém zelando para o nosso sono, zelando para o nosso amanhã, e tem cuidado, e tem feito nós prosperarmos, né? E vencemos na presença do Senhor Jesus. Como é bom sentir o amor do nosso Senhor Jesus. Se vocês começarem a analisar agora todos os momentos que o Senhor Ele cuidou de nós, mesmo quando nós não acreditávamos, Ele acreditou em nós. Mesmo quando nós não tínhamos mais fé, por muitas vezes esse ano Ele pegou em nossas mãos e nos colocou em pé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós somos muito gratos a esse nosso Deus. Meus irmãos, eu tinha preparado uma palavra, né? Mas o Senhor Ele mudou totalmente a roda aqui. E eu vou fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que está no livro de Mateus, capítulo 6, no verso 25. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Todo lugar, Senhor Jesus, de honra e glória, muito obrigado a Deus. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 6, no verso 25. Aleluia. Vamos dizer assim: portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, contudo, quando ou que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto que vestir, e nem com a sua vida. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazena em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja na sua própria vida? Porque vocês não se preocupam com roupas? Veja como veste os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como eles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais você, homem de pequena fé. Porque não se preocupe em dizer o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Você sentar. Eu meditando nesse versículo, e eu vejo o que Jesus estava querendo dizer sobre as nossas preocupações. E Jesus está dizendo aqui, não se preocupai com a sua própria vida, com o que comer,
comer, com o seu próprio corpo, com o que beber. Ela está falando sobre a confiança a qual nós temos que ter no nosso Criador. Porque nós nos preocupamos demais com essas coisas. Preocupamos com o que vai ser o nosso amanhã. Preocupamos agora com as nossas contas. E isso tem ceifado os nossos dias. E a palavra está dizendo também que por mais que nós nos preocupamos com tudo isso, com o nosso próprio corpo, quem de nós poderá acrescentar que sequer 1 hora de vida para nós mesmos? É Jesus dizendo para nós que todo o controle está nas mãos de Deus. Aleluia! Não adianta nós descabelarmos se preocupados agora se nós vamos ter o alimento para amanhã. E foi como a minha esposa leu aqui sobre aquele povo que estava cativos, a qual o Senhor libertou aquele povo para poder viver agora juntamente com Moisés. A palavra fala que o alimento que eles tinham naqueles dias era o maná, a qual descia no céu. Mas existia uma lei sobre o maná, que ninguém poderia guardar o alimento para o amanhã. Era o Senhor dizendo para ele assim: olha, para poder viver comigo, você tem que confiar que eu sou o amanhã para a sua vida. Muitas vezes nós não acreditamos no amanhã de Deus, e como esse ano serve de exemplo para nós. Quantas vezes nós não acreditamos que haveria um amanhã melhor para nossas vidas? Quantas vezes, a vez nós, como a palavra está dizendo, a vez de nos preocupar o que vamos comer, mas nós nos preocupamos que será que vamos ter algo para poder comer? A palavra está falando para nós projetarmos agora algo em o que vamos vestir amanhã, o que vamos beber amanhã. Não se vai ter o alimento para amanhã, não se vai, o Senhor vai suprir as nossas necessidades no amanhã. A palavra está falando que o lírio do vale, ele é tão formoso, tão bem vestido, e a palavra fala que ele não trabalha, que ele não tece, mas Deus Todo-Poderoso tem o vestido até as ervas do campo. Imagina eu e você, que somos filhos de Deus, porque não temos acreditado, e a palavra nos chama de homens de pequena fé. Aleluia! Glória a Deus! Até onde a nossa fé tem alcançado? Eu vejo que o homem hoje ele tem dificuldade em projetar a sua fé. Meu Deus. Às vezes o nosso sonho vai até onde vai o nosso bolso, até onde vai as nossas finanças. Nós sonhamos conforme nós ganhamos o nosso salário. Eu tenho algo de Deus para poder dizer para vocês: isso não é fé. Isso é você administrar o seu dinheiro, é de administrar agora as suas contas, é saber administrar suas coisas. Mas o nosso Deus é aquele que patrocina os nossos sonhos. Aleluia! É aquele que nos veste conforme Ele nos quer. É aquele que nos leva aonde Ele quer que nós entramos, aonde quer que nós pisamos. É Ele que garante o nosso amanhã. E isso para mim serve como reflexão desse ano que está se findando hoje. Falta meia hora para poder findar este ano de 2025. E quantas vezes a nossa fé não alcançou sonhos maiores? Porque nós não acreditamos na fé, não acreditamos em nosso Senhor Jesus, não acreditamos no nosso Redentor, aquele que nos garante o amanhã, aquele que nos garante a vitória. Quantas vezes nós paramos com nossos sonhos, com nossos projetos pelo caminho, não alcançamos a terra prometida, não alcançamos nossos sonhos por falta de fé, por falta de não acreditar que Ele patrocina os nossos sonhos. Glória a Deus. Ele está dizendo que as aves que estão lá fora, elas não trabalham, elas não produzem nada, mas contudo, Deus, Ele tem cuidado de cada animal que está lá fora. E a palavra vai dizer: não tem você mais valor agora do que o lírio do campo, não tem você mais valor agora do que uma ave lá fora. Quantas vezes nós temos esquecido quem nós somos? Muitas vezes esse ano você esqueceu quem
aqui para poder dizer para você, como essa última palavra, a qual vai ficar marcada em nossos corações. Você tem um nome, você tem um pai, você tem uma herança, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes Satanás ele buzinou na nossa orelha e nós deixamos de acreditar nas promessas de Deus? Quantas vezes nós perdemos a motivação, a esperança, as forças? Quantas vezes esse ano buscamos primeiramente as coisas desse mundo lá fora? Quantas vezes nós terceirizamos aquilo que é para nós fazer? Quantas vezes deixamos de buscar a palavra de Deus em secreto? Quantas vezes nós mesmos abandonamos o quarto da intimidade? Quantas vezes nós nos achamos autossuficiente para alguma coisa? Paulo está dizendo: buscai primeiramente o reino dos céus e a justiça de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas em suas vidas. A Paulo está falando que o justo, ele vive pela fé. Meus irmãos, não tem como nós abandonarmos a fé, porque é ela que nos proporciona agora a viver o extraordinário na presença de Deus. Glória a Deus. E quantas vezes nós deixamos de buscar as coisas de Deus para poder buscar coisas por nós mesmos, para nossas famílias? Como o nosso irmão Hélio foi usado aqui na vida de Deus, nós desejamos muitas coisas, nós queremos alcançar muitas coisas, mas nós esquecemos da palavra que está dizendo: ei, buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas a qual você precisa, Ele vai depositar na sua vida. Você tem fé para poder viver isso no ano de 2026? Tem fé para poder colocar as suas esperanças na presença de Deus? Tem fé para poder viver isso? Aleluia! Porque eu posso falar sobre mim mesmo. Foi um ano que nós oscilamos demais. Paulo está falando que o Senhor, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Escuta isso, Bruno. Deus sabe o que você precisa na medida certa. Ele sabe. Ele sabe o que o nosso coração ele anseia. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece o seu pensamento. Ele conhece o seu coração. Ele sabe exatamente o que vai satisfazer a sua alma, o seu corpo, o teu espírito. A única coisa que Ele está nos dizendo é: buscai primeiramente o reino dos céus. Primeiramente buscar a presença de Deus. Ele está dizendo para nós: eu sei o que você precisa. Eu sei o que vai mudar a sua vida. Eu sei o que vai mudar a sua história. Eu sei o que vai mudar o seu patamar. Eu sei, eu já tenho tudo preparado para vocês. O nosso Deus, Ele tem tudo preparado para nós. Por mais que você não tenha fé, por mais que você não acredita, Ele já preparou o seu amanhã. Glória a Deus. A palavra vai falar que o Senhor, Ele rejeitou Saul. Saul, rei de Israel, foi rejeitado porque não obedeceu os mandamentos de Deus. A palavra vai falar que quando o Senhor ele rejeita Saul, Davi ele não tinha nem nascido ainda, mas Davi já foi escolhido para ser o sucessor como rei de Israel. É o Senhor dizendo assim: antes de você nascer, eu já escrevi a sua história. Antes de você nascer no ventre da sua mãe, eu já tinha escrevido a sua história. E eu creio, o que Deus escreveu sobre mim e sobre você, o final é vencedor, é campeão, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ele já sabia de tudo. Davi não tinha nem nascido, mas Deus já tinha escolhido Davi como sucessor do trono. Aleluia.
Davi não tinha linhagem para poder estar no trono, mas Deus tinha escolhido ele, porque é Deus que nos coloca em lugar de destaque. Somente Deus pode nos levar em lugar que nós nunca pensamos entrar. Deus pode nos colocar lá. É Deus. Aleluia. Olha lá, Davi, olhando para Davi agora, você acha que Davi, ele seria rei? Nós olhamos para Davi agora, o menor da casa, o menor da casa, a qual cuidava de ovelhas agora do seu pai. Os seus irmãos eram todos guerreiros, fortes, grandes, bonitos, homens de guerra. Davi não tinha biotipo agora para poder ser rei. Mas a palavra vai dizer que o Senhor olha para Davi e fala assim: ó, eu não olho agora, eu não vejo como o homem vê, eu estou atento ao coração. Glória a Deus. Deus não queria saber se Davi era grande, se Davi era guerreiro, mas Deus queria saber se o coração agora de Davi buscava o Senhor como primeiro lugar da sua vida. Ele queria saber se Davi, ele tinha um coração moldável, e a palavra vai dizer que Davi era segundo o coração de Deus. Davi era diferente. Davi nasceu com um coração amável, um coração agora a qual respeitava a vontade de Deus. E como está o seu coração hoje? O que o seu coração está buscando? Aonde está o teu coração, igreja? Meu Deus, aleluia. Porque nós entendemos que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração também. Mas o coração de Davi estava segundo o coração de Deus. Eu quero que nós saímos daqui e entramos nesse mundo lá disposto a viver pela fé. Não é o seu trabalho árduo que vai fazer você prosperar. Não é a sua inteligência a qual vai fazer você prosperar. Não é a sua força. Não é a sua sabedoria. Mas quem nos faz viver em pastos verdejantes é o nosso próprio Deus. Olha, você já pensou em querer viver os sonhos que Deus tem para você? A vida a qual Ele escreveu para você? Porque nós entendemos que há um livre-arbítrio de nós escolhermos as nossas decisões. Aquele fruto no Éden não estava lá à toa. O fruto no Éden estava lá porque Deus queria saber aonde estava o coração do homem. Se o coração do homem estava sobre a obediência, sobre eu não quero desagradar a Deus, ou o coração do homem estava ligado para si mesmo. Porque quando a Eva e Adão, eles tomam agora aquele ato de viver para si mesmo, ele não se preocupou com o que Deus ia achar. Ele não se preocupou se Deus agora ia repreender eles. Ele não se preocupou que eles estavam perdendo agora a vida eterna. Eles não se preocuparam também em ser expulso do Éden, mas se preocuparam em viver para si mesmo. A partir de hoje, creio que Adão e Eva estavam pensando: eu vou viver para mim mesmo. E tomaram agora a decisão de comer do fruto, do bem e do mal, da consciência. Então, desde o princípio, Deus nos dá o poder de escolha. Qual vida você quer viver? É isso que nos pega, porque para nós seria mais fácil se Deus ele pegasse a gente e colocasse a gente no lugar e falasse: olha, daqui você não sai mais, você é meu. Seria mais fácil, mas Ele dá agora sobre as nossas mãos: bênção ou maldição, vida ou morte. Ele fala para você: escolha qual caminho você quer viver, qual caminho você quer trilhar. Ele sempre nos dá o poder da escolha. E como eu queria mesmo que Deus nos colocasse numa caixinha e nos guardasse de todo o mal e falasse assim: ó, daqui você não sai mais. Mas não. Deus, Ele dá-nos poder agora de escolher qual vida você quer viver
no ano de 2026? Será que você vai continuar vivendo conforme a sua sabedoria, conforme o seu entendimento, conforme o seu saber? Ou você vai de uma vez por todas, vai dizer hoje na sua oração aqui, ajoelhado: Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para a sua glória, já não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Senhor, eu quero viver uma nova história, Senhor. Está agora se findando um ciclo em nossas vidas para poder começar outro. Sustenta o projeto, igreja. Sustenta o projeto, sustenta as suas escolhas. Ei, vai ter dias que nós vamos pensar em largar agora a presença de Deus. Vai ter dias que nós vamos agora oscilar na fé, mas sustenta o projeto. Não saia da presença de Deus, não saia do projeto de Deus. Se você escolheu viver agora os seus sonhos, é para lá. Mas se você viveu agora os sonhos de Deus, você vai viver agora tudo que Deus tem para você, para sua família, para o seu relacionamento, para a sua empresa. Tudo que está nas suas mãos vai ser Deus que vai governar, para a honra e glória do Senhor Jesus. É uma escolha, está se findando agora. Eu creio que esse ano de 2025 vai ficar gravado em sua vida, porque não existe um ano perdido. Mas eu creio que o ano de 2026 vai ficar gravado mais forte ainda. Vai ser um ano que você vai olhar na sua velhice e falar assim: olha, no ano de 2026 eu me entreguei a minha vida ao Senhor e comecei a andar nos caminhos deles. Aleluia! Foi quando eu realmente entreguei, diz assim: Senhor, eu me rendo. Foi o dia que mudou agora a minha vida completamente. Eu creio que vai ficar cravado em sua história o dia, a hora que você fez uma aliança com Deus. Ele está falando para nós, porque nós andamos preocupados com o que comer, com o que vestir, com o nosso próprio corpo. Será que nós podemos colocar sequer uma hora de vida? Dizendo assim: o controle está nas minhas mãos, o poder está nas minhas mãos, a honra está na minha mão, a glória está nas minhas mãos. Tudo que eu tenho para poder você viver é um poder de escolha. Escolha hoje o que você quer viver para o ano de 2026. Bênção ou maldição, vida ou morte. Aleluia! Faz uma escolha, decide qual caminho que você quer seguir. É o que o Senhor tem para mim e para você nesse culto de hoje. Eu sei que é muito difícil nós fazermos uma escolha, mas hoje o Senhor requer de nós uma escolha. O que você vai fazer com a sua vida? Qual vai ser o caminho? Será que você vai viver mais um ano frustrado? Porque tem pessoas que até o ano de 2025 vive ainda uma vida na mesmice, uma vida sem novidade, uma vida de perca. Faz um teste, como a palavra fala, faz prova de mim. É somente um ano. Somente um ano. Escolha viver os projetos do Senhor na sua vida. Para de buscar coisas que não traz a salvação, que não traz a presença de Deus. Mas comece a colocar o seu coração agora na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Ele quer mudar a nossa mentalidade. Não vai ser um ano fácil, porque para Davi ele se tornar agora rei, ele teve que passar por alguns processos. E o primeiro processo que Davi passou era enfrentar o maior gigante filisteu que havia na época, um homem a qual colocava medo em todo mundo, que ficou mais de semanas desafiando o povo, dizendo: quem vai lutar contra mim? Quem vai lutar contra mim? Homens, guerreiros, fortes, corajosos, correram da batalha. Mas Davi ele fez uma escolha. E quem coloca a mão no arado não tem como voltar mais para trás. Aquele que faz uma escolha não tem como mais voltar para trás. Glória a Deus. Aleluia. E de repente Davi se colocou na frente do seu maior gigante. O maior pesadelo do povo estava ali.
começa a viver agora os sonhos de Deus. Não era sonho de Davi subir lá e lutar contra um gigante, mas era sonho de Deus. E quando Davi ele chega, ele olha para aquele gigante filisteu, ele olha para aquele grande problema e fala assim: olha, eu não vou me acovardar. Fala que ele desceu no riacho, pegou algumas pedrinhas e uma funda e foi para poder guerrear. Olha, as armas de Davi não eram as armas de guerra, pastor. O que Davi tinha na mão não era uma arma de guerra, a ponto do seu agora adversário dizer: eu sou um cão agora, que você vai vir comigo agora com um pedaço de pau e algumas pedras. Ele não entendia, ninguém conseguia entender o que Davi estava fazendo lá. Davi não era um guerreiro, mas Davi era um escolhido, como você também é um escolhido. Muitas pessoas vão olhar para você e falar para você assim: ei, você não pode, o que você está fazendo aqui? Maior desafio perante um homem que tinha estatura média, franzino. Mas Davi começou a lembrar das experiências que ele teve com Deus. Aleluia! Nesse trajeto, nas suas escolhas, você vai ter muita experiência com Deus. Em nome de Jesus. E você acha que foram experiências poucas? Não! A experiência que Davi teve foi derrotando ali um urso e um leão. E ver agora comer a unha da ovelha do seu pai. Um urso e um leão. Nós vemos esse ano mesmo aquele rapaz que tentou entrar ali na jaula do leão ali, e nós vemos a força daquele bicho. Em cerca de segundos ele foi demorado. Mas a palavra vai dizer que quando nós decidimos seguir o caminho de Deus, os sonhos de Deus para nossas vidas, a palavra vai falar que Davi ele venceu um urso e um leão. Eu não sei quantos ursos e quantos leões você vai enfrentar nesse ano desafiador a qual nós estamos para poder entrar. Mas a palavra vai dizer que o Senhor entregou nas mãos de Davi um urso e um leão. Eu não sei que forma que foi que ele matou o urso e o leão, mas a palavra vai falar que o Senhor entregou na mão dele. E quando ele estava agora perante aquele gigante, ele disse: você vem contra mim agora com lança, com escudo, com espada. Mas quando Davi ele decidiu seguir os planos de Deus, ele ganhou uma arma super eficaz, o nome de Deus. E a palavra fala assim, que ele fala assim para eles: olha, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a qual já entregou a sua cabeça em minhas mãos. Aleluia! Davi começou a usar a fé. Davi começou a usar a fé. E quando você vai começar a usar a sua fé, quando você vai começar a proclamar a palavra de Deus ao seu favor, para poder vencer guerras, batalhas espirituais. Quando Davi estava falando para aquele gigante: o Senhor já entregou a sua cabeça em minhas mãos. Eu creio que aquilo ali foi algo espantoso ver um homem, estatura baixa, contra um gigante de mais de 3 metros. A palavra vai falar aqui: Davi, ele pega agora uma pedra, coloca na funda e começa a rodar, e começa a rodar, e começa a rodar. E quando ele o lança, meus irmãos, há um mistério muito grande nisso aqui. Não adianta você ter a fé nas mãos, não adianta você ter a fé no seu coração, você precisa lançar a sua fé. Glória a Deus. Muitas vezes a fé que nós temos é: eu acredito, mas Deus ele vai agir na minha empresa, eu acredito. Mas quando nós lançamos a fé, é quando sai da nossa boca, é quando nós pegamos autoridade, nós estamos revestidos no nome do Senhor Jesus, e não tem a gigante que vai ficar de pé na sua frente, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aquelas pedras, era eficaz numa funda? Não era. Aquelas
Lance a sua fé. O que nós vamos mais precisar para esse ano desafiador é lançarmos a nossa fé. Nós vamos ter agora um período de oração. Lance a sua fé. Faça uma escolha. Ei, larga tudo que não presta nesse ano aqui agora. Todas as suas frustrações, decepções, larga em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que te colocou você para trás esse ano, larga no nome do Senhor Jesus. É o Senhor dizendo assim: olha, coloca como prioridade me servir, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Glória a Deus. Quem está falando isso, pastor? A palavra de Deus, não sou eu. É buscar primeiramente o reino do céu e as suas justiças, e as demais coisas vão ser acrescentadas em suas vidas. Queira viver isso, queira viver esse projeto. É Deus chamando você: ei filho, venha viver o sobrenatural. Venha viver o sobrenatural. Venha viver agora o tempo de promessa em sua vida. Que esse ano venha ficar registrado em sua vida em nome do Senhor Jesus. Ei, pega aquilo que você passou, coloca como aprendizado, como bagagem em suas costas. Você já venceu muitos ursos e leões. Esse gigante agora que está sobre a nossa frente, que é esse ano que está por vir, que nós não sabemos o que vai acontecer. Mas aqueles que estão revestidos em fé, Ele já colocou o seu amanhã na presença de Deus. Não importa o nosso dia de hoje, Deus tem preparado para nós um amanhã repleto de novidades em fé para nós vivermos da forma. Ele não precisa da sua força, Ele não precisa da sua sabedoria, Ele precisa da sua entrega e renúncia. Somente isso. Não queira ajudar a Deus, dar um jeitinho, não queira, mas queira agora ter um coração moldado, que nem o coração de Davi, para nós podermos viver a promessa de Deus em nossas vidas. Vamos viver esse ano, irmãos. Vamos entrar agora declarando, profetizando, lançando agora as nossas pedras, lançando agora a nossa fé. Mas para onde? Para o nosso adversário. Ele não vai nos vencer, Ele não vai nos calar, porque nada pode calar o adorador. E você é um adorador, você é um escolhido, você é filho, você tem herança, você não é qualquer um não. Satanás por esse ano agora ele pisou em você, ele te frustrou. Mas esse ano que está para poder entrar, você não vai ser frustrado. Os seus sonhos não vão se frustrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa palmação para Jesus, amém?